No final do século XIX, o médico americano William Coley injetou bactérias em um paciente com câncer não operável. Ele achava que a infecção que ele provocou teria o efeito colateral de diminuir o tumor maligno. E estava certo. As descobertas feitas pelo Dr. Coley lançaram as bases para a imunoterapia. Vamos dar uma olhada. O sistema imunológico humano é composto, entre outras células, por glóbulos brancos chamados linfócitos, verdadeiros soldados que constantemente procuram e destroem células anormais que podem causar doenças. Mas as células do câncer são astutas e podem se multiplicar e se espalhar sem serem detectadas. Com a imunoterapia, somos capazes de dar ao sistema imunológico a força que ele precisa para revidar essas células. Embora o sistema imunológico não reconheça as células tumorais como ameaça, sabemos que ele pode ser uma arma poderosa no combate ao câncer. Para falar com detalhes sobre imunoterapia e tirar outras dúvidas sobre o tratamento, convidamos o médico oncologista Dr. Rodrigo Munhoz. A imunoterapia, na verdade, não é um tratamento só. Ela corresponde a um conjunto de medidas, de intervenções, que tem por objetivo, em última instância, fazer com que o nosso próprio sistema de defesa seja capaz de identificar e combater o câncer. Então, são formas de tratamento que, na verdade, não tratam diretamente o tumor. São medidas que ativam o nosso sistema imunológico, os componentes do nosso sistema de defesa, justamente para que eles exerçam essa função de identificar, combater e, naturalmente, o objetivo principal, eliminar o câncer. O conceito da imunoterapia, ele não é novo. O conceito que a gente pode mobilizar o nosso sistema de defesa, que nem era reconhecido como sistema de defesa no passado, ele já vem do final do século XIX, começo dos anos 20. Naquele período, o que se reconheceu é que pacientes que desenvolviam infecções no pós-operatório de tumores tinham, por algum motivo que não era claro na época, uma menor chance de volta do tumor. E a partir daí se buscou então repetir essa observação com experimentos que consistiam em injetar na área do tumor toxinas de bactérias, justamente buscando induzir uma resposta inflamatória, ou seja, uma forma ainda rudimentar de imunoterapia, para que às custas da inflamação a gente conseguisse reprogramar a nossa resposta contra o tumor. Naturalmente, esse conceito foi evoluindo ao longo das décadas, ao longo dos últimos 120 anos, e as modalidades de imunoterapia foram se tornando cada vez mais refinadas. Mas, de fato, essa modalidade mais nova e que mudou o cenário, mudou o paradigma do tratamento dos tumores, que é a imunoterapia na forma dos bloqueadores de correceptores imunes ou bloqueadores de checkpoints imunes, ela teve sua primeira aprovação em 2011, com o início do uso para o melanoma, um tumor de pele bastante agressivo, a partir daí para diferentes tipos de câncer de pulmão. Existem diferentes formas de imunoterapia, não tem um tratamento só, assim como existem diferentes quimioterapias e diferentes terapias-alvo. Uma forma meio intuitiva de imunoterapia diz respeito às vacinas. Você basicamente processa um pedaço do tumor, uma proteína, alguma coisa que possa ser reconhecida pelo corpo. Outra forma de imunoterapia diz respeito ao uso de substâncias inflamatórias, que estimulam de forma não seletiva o sistema imunológico. Mas o grande carro-chefe da imunoterapia atualmente, que de fato propiciou esse renascimento da imunoterapia, diz respeito a anticorpos que bloqueiam freios do sistema imunológico que o tumor usa para se proteger do ataque. São os chamados bloqueadores de correceptores imunes ou bloqueadores de checkpoints imunológicos. Existe uma outra forma de imunoterapia que também trouxe muita atenção, ganhou muito destaque na mídia, que ela incorpora um conceito um pouco diferente. Ela consiste basicamente na reprogramação artificial das nossas células de defesa. Você muda o aparato de reconhecimento do alvo, muda a mira que as células de defesa têm por técnicas de bioengenharia e reinfunde essa célula modificada no organismo do próprio paciente. De modo que essa célula modificada agora tem uma capacidade muito maior e muito mais específica de reconhecer o alvo no tumor e eliminar esse tumor. Uma das modalidades nesse conceito diz respeito ao uso das células com receptores quiméricos de antígeno, CAR-T, e isso vem crescendo muito nos tumores hematológicos, como linfomas e leucemias, e talvez no futuro próximo a gente comece a usar também esse tipo de técnica nos tumores sólidos, câncer de pulmão, câncer do intestino e por aí vai, e essa é uma área da ciência que vem caminhando muito significativamente. Alguns dos tumores que servem de modelo ou carro-chefe da imunoterapia são os tumores de pele.
melanoma, carcinoma basocelular, porque são tumores muito ricos, por exemplo, em mutações. Quanto mais mutação um tumor tem, mais diferente ele fica de uma célula normal. Em teoria, mais facilidade o sistema imunológico tem para reconhecê-lo. Existem alguns outros tumores que têm também essas características e que podem facilitar o uso da imunoterapia. Alguns subtipos de câncer de pulmão, alguns subtipos selecionados de tumores gastrointestinais, que têm características próprias que tornam o tumor particularmente visível para o sistema de defesa. Mas a verdade é que as indicações elas mudam um pouquinho em função do subtipo de tumor e do momento do diagnóstico da doença. Uma das vantagens é o fato da imunoterapia, principalmente quando a gente usa uma droga só, ela trazer um risco de efeitos colaterais proporcionalmente menor. Ao longo dos anos, se reconheceu que a imunoterapia pode, uma vez ativando o sistema imunológico, induzir uma espécie de memória. Ou seja, em muitos cenários, a gente pode descontinuar o tratamento com imunoterapia e garantir essa resposta que se mantém contra o câncer, mesmo sem tratamento ativo. O que é um pouco diferente da quimioterapia e terapia-alvo. Quimioterapia e terapia-alvo, a gente via de regra, mesmo que tenha alguns períodos de suspensão, pensa num tratamento de médio e de longo prazo. Com a imunoterapia não, a gente vem aprendendo a usar por períodos cada vez mais curtos, buscando justamente essas respostas sustentadas e duráveis. No próximo episódio, vamos entender como a imunoterapia funciona na prática e conhecer a história da Yane Cardim, paciente com câncer de pulmão, que conta com a poderosa ajuda da imunoterapia em seu tratamento. Aguarde!